João escreve a mensagem. Agora a mensagem das coisas que em breve vão acontecer, ela começa entrando em conflito. Por que entra em conflito? Porque João, no capítulo 5, ele narra que ele foi tomado em espírito a uma visão lá no céu. Quando João chega dentro dessa visão no céu, escuta bem isso aqui, gente. João vai subindo e a impressão que eu tenho é que ele vai narrando tudo que ele está vendo, porque é tudo novo para ele. Ele estava entrando em uma dimensão espiritual de como era na eternidade, em um culto que estava acontecendo na eternidade no momento que João estava entrando. João diz: eu fui chegando no céu, quando eu olhei eu vi primeiro um trono, e nesse trono tinha um ser assentado. Na frente do trono dele tinha 4 tronos, e esses 4 tronos eram reservados para 4 seres que têm rostos diferentes de animais. Na frente desses 4 seres tinha mais 24 tronos, que são de 24 anciãos, que tiram a coroa da cabeça, lança aos pés dele e cultua o nome dele, dizendo que ele é digno de ser honrado, de ser adorado. João começa a descrever o culto na eternidade, só que de repente ele para. E se você for inteligente, como eu sei que você é, você vai perceber que no culto do capítulo 5 do livro do Apocalipse, estava uma maravilha. Mas o que está sentado no trono não está esboçando reação. Como é que ele não está esboçando nenhuma reação, se tem 24 tronos dizendo ele é digno? Tem mais 4 seres dizendo ele é digno. Na visão de Isaías, tem serafins que voavam e clamavam para os outros: vai Karazé, Azer, Veiamar, Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Melohon, Haeres, Kavodom. E eles clamavam para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória. Mas o que está no trono está sentado segurando um canudo, um rolo na mão, selado com 7 selos, e parece que ele não estava tão, entre aspas, feliz, como se tivesse faltando alguém no culto do capítulo 5. E a pergunta que fica é: quem está faltando nesse culto? Quem está faltando dentro dessa visão que o João está tendo no capítulo 5? Está faltando uma pessoa. E a pessoa que está faltando no culto nos leva a um paradoxo. E o paradoxo é o seguinte: lá na eternidade surge uma pergunta. E a pergunta é: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem é digno de abrir o livro? Gente, olha aqui para mim. Eles estão perguntando, e aí você responde para a tua mente. Eles estão perguntando em uma visão que é futura: quem é digno de abrir o livro? Mas se eu perguntar para qualquer crente aqui, até novo convertido, quem é digno de abrir o livro? Você vai dizer: Jesus, sim ou não? Então, se Jesus é digno de abrir o livro, no teu presente, no presente da igreja, a gente já sabe que ele é digno, por que lá na frente uma visão que provavelmente, no seu entendimento, é futura, como que alguém no futuro está perguntando quem é digno de abrir o livro, se agora, no presente, a gente já sabe quem é? Como é que estão perguntando lá na frente quem é digno, se você já sabe hoje quem é? Não parece que tem um delay aqui dessa visão? Como é que eles estão perguntando quem é digno? Os anjos não sabem, a igreja na terra já sabe. Os anjos parece que não sabem, mas a igreja já sabe. Parece que está fora de ordem a narração. Só que, escuta isso aqui: se ele vai ser revelado, como a igreja já sabe? Se a visão já aconteceu, cadê o tocar das trombetas e as pragas sobre a terra? Era para ter acontecido. Se o livro já foi desatado e já foi revelado o juízo, cadê as 7 taças? Cadê os ais de Deus na terra que ainda não aconteceu? Então tem aqui um paradoxo. Qual? Se já aconteceu, cadê as taças? Se não aconteceu, como você sabe primeiro que os anjos quem é digno? Então, como interpretar esse paradoxo de saber e não saber? A única forma que tem de entender isso é que João foi levado no capítulo 5, e Deus, para mostrar quem é digno de abrir no futuro, ele precisa mostrar o processo daquele que é digno. Então, essa visão se dá em 3 fases. Primeira fase: as coisas que vistes, as coisas que são, e que em breve hão de acontecer. Memoriza isso, pelo amor de Deus. As coisas que vistes, as coisas que são, e que em breve hão de acontecer. Partindo desse princípio, só para você entender, a visão de João deve ser distribuída nos 3 tempos. Primeiro tempo: João chegou no céu e Jesus não estava lá. Quando é na história, quando foi, no decorrer de toda a história,
que Jesus não esteve no céu? Qual foi o momento exato que ele não estava lá, visivelmente? Qual foi o momento que o nosso Senhor não estava no culto da eternidade? O único momento que alguém poderia chegar no céu e procurar Jesus e não encontrá-lo lá visivelmente era no momento que ele estava na terra. Então, se esse é o momento que Jesus estava na terra, e na visão ele aparece de repente, porque o varão toca no ombro do João e diz: não tinha até agora, mas acabou de chegar. Se não tinha até aquele instante, e na visão ele é revelado, a única forma que tem de explicar esse texto é que João foi levado em visão. A causa efetiva do arrebatamento, ele voltou. Era como se tivesse um delay. Deus estava dizendo: João, eu vou mostrar porque que o livro foi aberto. Ele leva João até o dia do Calvário. E enquanto Jesus estava lá na cruz, ele diz: só houve essa abertura no selo por causa disso. Aí João entra no céu. O céu estava sem ele. O pai estava meio, entre aspas, só para você entender, triste, porque está faltando o filho no culto. De repente, Jesus estava lá no Calvário. A única forma que tem de alguém garantir de abrir o livro é se pagar uma conta. Agora pega isso aqui, pelo amor de Deus. Existe uma dívida para ser paga. E só pode abrir o livro se alguém conseguir quitá-la. E no grego, a palavra que se utiliza para pagar uma conta, depois que termina de pagar, entre aspas, parcelas de um boleto, crava-se um carimbo dizendo tetelestai. Jesus estava no Calvário de braços abertos, e era aproximadamente 3 horas da tarde. Ele levanta a cabeça para o céu. Enquanto isso está acontecendo, o João estava olhando e dizendo: mas cadê? Está faltando alguém aqui. Enquanto Jesus está com os braços abertos no Calvário, alguém está dizendo: João, já procuramos, não tem ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. João, Abraão não conseguiu abrir, Isaac também não, Noé não abriu, Isaías não abriu, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Ninguém abriu, João. João diz: eu comecei a chorar muito porque ninguém foi achado digno. Enquanto isso ele estava no Calvário dizendo: Pai, a conta que o Senhor me entregou, eu não pago a prestação, eu pago ela toda de uma vez. Meu filho, quem paga a dívida inteira tem que carimbar. E qual é o carimbo? Dá um grito bem grande dizendo que já está pago. Jesus dá um grito às 3 horas da tarde dizendo: tudo que o Pai me entregou é o que tem a dívida. Tetelestai.